Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as ZPECs, que são as Zonas Especiais de Preservação Cultural. O trabalho é desenvolvido para o C de Planejamento Urbano e Regional, lecionado pelos professores Ana Lara Lessa Bueno, Cleide Isidoro e Fábio Custódio Costa. Os integrantes são Brian Teles, Caroline Cristina, Débora Ferraz, Lorena Rodrigues, Lucas Santos, Rafaela Gomes e, por último, Vitor Ribeiro. Falamos agora sobre o que são as EPECs e para que servem. As EPECs, que significa Zona Especial de Preservação Cultural, é um tipo de zoneamento específico. São áreas criadas para preservar e valorizar bens culturais, protegendo a identidade histórica e cultural de bairros e edificações. Elas englobam imóveis tombados, sítios arqueológicos, templos religiosos e espaços públicos de valor ou interesse cultural, sendo regulamentada pela lei municipal, estadual ou até mesmo federal, e o órgão competente fiscaliza essas áreas. As EPECs surgem a partir da ameaça pelo crescimento urbano e especulação imobiliária. Ela vem para garantir que a cidade ela se desenvolva sem perder sua memória e identidade cultural. Os principais, né, na verdade, objetivos é a preservação do patrimônio cultural, a valorização da identidade local, desenvolvimento sustentável, educação e pesquisa, proteção ambiental. ZPEC-BIR. Bens imóveis representativos. Protege edifícios tombados e elementos arquitetônicos históricos. Geralmente, são áreas que possuem um conjunto arquitetônico significativo para a região, como bairros com imóveis históricos ou monumentos importantes, como a cidade de Matarazzo. ZPECs de áreas de urbanização especial. Mantém áreas com morfologia urbana e paisagística única. Ela protege áreas como uma configuração urbana ou paisagística especial, que tenha valor cultural e histórico, como praças, ruas e vilas que possuem um valor estético e cultural singular, como, por exemplo, as casas ao redor do Pacaembu. ZPEC de área de proteção paisagística. Conserva locais de importância ambiental e cultural, como áreas naturais que têm importância para a história, ecologia e identidade cultural local. Isso pode incluir, por exemplo, áreas internas de parques, reservas naturais ou áreas históricas que também têm um valor ambiental, como, por exemplo, o Parque Ibirapuera e o Burle Marx. E por último, a ZPEC de área de proteção cultural, que valoriza espaços culturais como teatros, cinemas e centros históricos, além de proteger edificações e paisagens históricas. Elas preservam seu uso original ou adaptam funções compatíveis, garantindo sua relevância. Também promovem conservação e incentivos à restauração, integrando o patrimônio cultural ao desenvolvimento urbano sustentável, como, por exemplo, o Cine Belas Artes. Agentes responsáveis e atribuições. As EPECs envolvem a participação de diferentes agentes, cada um com responsabilidades específicas no processo de criação, gestão e fiscalização das zonas de preservação. Órgãos municipais. Secretaria de Cultura e Planejamento Urbano. São os principais responsáveis pela proposição, criação e implementação das EPECs. A Secretaria de Cultura lida com a identificação do patrimônio cultural a ser preservado, enquanto a de Planejamento Urbano atua na elaboração dos planos urbanísticos e na integração das EPECs com o planejamento da cidade. IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem um papel central na formulação e supervisão das EPECs, atuando na regulamentação das normas de preservação, na realização de estudos e na certificação do valor cultural de determinadas áreas ou edificações. Prefeitura é responsável pela gestão diária das EPECs, implementando as políticas públicas relacionadas à preservação e à recuperação do patrimônio. Tempos e prazos. A criação e a implementação das EPECs envolvem várias fases, que têm prazos diferentes dependendo da complexidade e do tamanho das áreas envolvidas. Em geral, as etapas incluem levantamento e estudo preliminar, o levantamento das áreas de interesse cultural e histórico pode durar de alguns meses a anos, dependendo da quantidade e do tipo de patrimônio a ser preservado. Elaboração do plano de preservação. Após a definição das áreas, a elaboração do plano de preservação, que envolve normas, restrições e incentivos, geralmente leva
de 6 meses a 1 ano. Aprovação do plano. O processo de aprovação do plano, que envolve a consulta pública e a participação da sociedade, pode durar de 6 meses a 1 ano, dependendo da complexidade do processo e da resistência que se possa encontrar em determinados grupos, setor imobiliário como um exemplo. Execução de ações de preservação. A restauração de edificações e espaços urbanos dentro das EPECs pode durar de um ano a vários anos, dependendo do grau de deteriorização do patrimônio e do tipo de intervenção necessária. Estrutura de gestão das EPECs. A gestão das EPECs é integrada ao planejamento urbano municipal e envolve diversos órgãos e instrumentos. Órgãos municipais de planejamento e gestão urbana são responsáveis por identificar, delimitar e regulamentar as EPECs, integrando-as aos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo. Conselhos gestores. Em algumas situações, são estabelecidos conselhos gestores paritários, compostos por representantes do poder público e da sociedade civil para assegurar a gestão democrática e participativa das EPECs. Órgãos de patrimônio cultural. Instituições especializadas na preservação do patrimônio cultural colaboram na definição de diretrizes e na fiscalização das EPECs. Recursos financeiros para as EPECs. O financiamento das atividades de preservação e valorização das EPECs pode ser obtido por meio de diversas fontes. Fundos municipais de desenvolvimento urbano. Recursos provenientes de fundos específicos como o Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundurb, podem ser direcionados para projetos relacionados às EPECs. Parcerias público-privadas. Colaborações entre o poder público e a iniciativa privada podem viabilizar investimentos na conservação e revitalização de áreas culturais. Incentivos fiscais e captação de recursos. Instrumentos como isenções fiscais e a captação de recursos financeiros institucionais e técnicos, tanto em fontes privadas quanto governamentais, incluindo aquelas externas ao município, podem ser utilizados para financiar as EPECs. Monitoramento e indicadores de desempenho. Ferramentas utilizadas para monitorar a efetividade das EPECs, indicadores de impacto na valorização cultural, turismo, economia e qualidade de vida, métodos para avaliação do estado de conservação dos bens protegidos e estratégias de atualização e revisão periódica das EPECs. Agora que entendemos as EPECs, vamos analisar se elas estão realmente cumprindo seu papel e quais os desafios encontrados. Um dos maiores desafios das EPECs é a falta de fiscalização. Órgãos como o CONDEFAT e o CONPRESP não conseguem impedir reformas irregulares, o que ameaça a autenticidade do patrimônio e, em alguns casos, leva à perda irreversível da identidade cultural dos bairros. Um exemplo disso é no Paraíso, onde a fachada de um imóvel foi descaracterizada, mostrando a fragilidade da fiscalização. A falta de fiscalização também abre portas para a especulação imobiliária. A valorização das EPECs acaba gerando o aumento do aluguel e exclusão dos moradores tradicionais, o que vai contra o objetivo de preservação. Em 2023, por exemplo, o tradicional bairro da Lapa teve uma valorização de 29%, enquanto a média de São Paulo foi de apenas 9%, refletindo como a especulação pode impactar negativamente esses locais. Outro problema é a falta de incentivo público para a conservação. Sem apoio financeiro, muitos imóveis tombados são abandonados pelos proprietários, buscando a deteriorização para justificar futuras demolições. O exemplo do casarão Franco de Melo, na Paulista, ilustra bem esse cenário de abandono e tombamento branco. Analisando a aplicação das EPECs, vemos que elas não estão cumprindo seu papel de preservar a identidade cultural e garantir a permanência dos moradores tradicionais. Em vez disso, essas áreas acabam sendo afetadas pela especulação imobiliária e gentrificação, o que as torna inacessíveis para a população original. No Centro Histórico de São Paulo, por exemplo, a falta de fiscalização resulta no abandono de imóveis, e muitos acabam sendo transformados em empreendimentos de alto padrão, excluindo a população de baixa renda que ali residia. Essa desconexão entre o objetivo das EPEC e os resultados práticos mostram a urgência de mudanças. Para reverter esse cenário, é necessário adotar medidas mais eficazes. A fiscalização, por exemplo, precisa ser mais rigorosa e contínua,
com o uso de novas tecnologias para o monitoramento das áreas protegidas. Além disso, é essencial criar incentivos concretos para os proprietários de imóveis tombados, como isenções fiscais e linhas de financiamento, para evitar o abandono e garantir a conservação do patrimônio. Outro ponto crucial é o entendimento entre os proprietários e o governo. Ambos precisam entrar em acordo sobre as responsabilidades de conservação, onde o governo oferece apoio e incentivos, e os proprietários se comprometem a preservar seus imóveis, sem buscar sua deteriorização para justificar demolições. Por fim, é crucial aumentar a conscientização da sociedade sobre a importância da preservação, incentivando a participação ativa da população na manutenção desses espaços culturais e históricos, garantindo que a preservação não seja apenas responsabilidade do governo, mas de toda a comunidade. Em nome do Grupo 15, agradecemos pela atenção e esperamos ter conseguido explicar de forma clara e objetiva o que são as EPECs e sua importância para a preservação do patrimônio histórico e cultural. Estamos à disposição para mais dúvidas e reflexões sobre esse tema tão relevante. Obrigado.